estamos aqui novamente nesse papo assim que é sempre muito bom. A gente aprende muito. Eu e a Lívia, nós somos do Cultivando Mundos. Nós estamos aprendendo muito com os convidados que vêm, com todo o carinho, né? E aceitam, estão aqui com a gente. E hoje não é diferente, né? Hoje ela está no meu coração. É minha professora de yoga. Ela é mil uma utilidade. Eu sou muito fã dessa mulher. Vamos lá, agora vamos falar aqui a formação dela. Ela é bióloga pela UFRJ, ela é mestre em botânica pelo Museu Nacional, mestre em engenharia ambiental na UFRJ e morro de inveja. Doutorado em botânica pelo Jardim Botânico, é isso mesmo, Raquel? Ah, meu Deus! Pela Escola Nacional de Botânica Tropical, lá do Jardim Botânico. Que Gente, que maravilhoso. delícia! Eu faço ideia de como é que foi essa experiência de estudar no Jardim Botânico. Ai, meu Deus! Eu deixo aqui Estudar no a Jardim minha Botânico singela foi inveja. legal. Fui da primeira turma de doutorado lá e eu segui mais a parte marinha, que eu trabalhava com algas, né? Muito com macroalgas. Que gostoso que deve ter sido, meu Deus! Eu faço ideia. Nossa conversa hoje é sobre políticas ambientais e sua importância na vida do cidadão no mundo, né? Existe uma linha agora de pensamento que demoniza a política e a gente faz parte da nossa vida como cidadão. A gente precisa entender para poder cobrar, né? Saber votar, saber escolher. Então é fundamental para o cidadão do mundo, né? O morador do mundo. Então, a gente precisa aprender, a gente precisa sentar e ouvir bastante, né? Por isso, nós chamamos nossa queridíssima Raquel. Vamos começar, então. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Você quer adicionar alguma coisa, falar de mais algum trabalho seu, sobre sua formação, ou podemos seguir? Não, podemos seguir. Então, vamos lá. O que são políticas ambientais e qual a importância de conhecê-las? Pois é, cara, eu gostei do início da reunião, você falando assim, né, de que tudo está sendo demonizado em torno dos questionamentos políticos e do debate político, né? Esse blá 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 de doutrinação, que na verdade tenta coibir justamente a discussão, né? E que, na verdade, também tem isso já não é de hoje, né? A gente tem um ditado até brasileiro que é, né? Política, religião e futebol não se discute, como se fosse uma coisa só, né? Muito pelo contrário, política tem que ser discutida o tempo todo, porque se as pessoas não conhecem, não falam sobre política, não tem como se colocar dentro desse âmbito, né? E é justamente isso que esse poder aí que tenta, né, botar dinheiro na cueca, enfim, como a gente está vendo ultimamente, quer, né? Que as pessoas sejam ignorantes em relação à política para serem dominadas. Isso no Brasil, cara, historicamente foi desde sempre, né? A política democrática é muito recente. E assim como a política democrática é muito recente, a gente vê aí desde a década de 80, as políticas ambientais também são super recentes, assim, né? A gente vê um primeiro embrião assim de uma política ambiental nascendo na época de Getúlio Vargas, em 1934, com os códigos, né? Código Florestal, o primeiro Código Florestal é em 1934, Código das Águas, etc. Mas, assim, esses códigos, na verdade, eles são um embrião do que depois vai ser uma política ambiental, mas eles não são leis ambientais propriamente ditas, assim, são códigos de conduta de uso dos recursos, né? A gente vê aí na era Vargas um crescimento da industrialização, né, no Brasil, etc. Então, na verdade, esses códigos, né, a gente tem o nosso Código Florestal, não visava proteger nada, era tipo para diferentes setores industriais utilizarem aquele recurso, né? Florestas, né, no caso madeira, etc., água, minerais, etc. Essa política ambiental ela só vai
na verdade, surgir no Brasil com propriedade a partir da década de 80, em 1981, que a gente tem a publicação da Lei 6938, que institui aí a Política Nacional de Meio Ambiente, só em 1981, né? E aí depois isso ganha força com a Constituição de 88, o artigo 225, ele deixa ali, faz a deixa, digamos assim, né, do crescimento da legislação ambiental no Brasil, e a gente só tem esse crescimento da legislação ambiental mesmo a partir da década de 90, né, de 1990. Então é muito recente, mesmo assim o Brasil, assim, meio que foi empurrado, né, a atender essa política ambiental, porque, na verdade, no mundo, né, em outros países, essa corrente em prol do meio ambiente, ela vem surgindo no planeta desde o final da década de 1960. A gente tem 1968, o Clube de Roma, né, que é um marco ambiental em termos de discussão sobre o uso de recursos, né, e a partir daí, Conferência de Estocolmo, em 1972, o Brasil se coloca contra as políticas protecionistas, existe uma divisão, uma polarização dos países em relação ao uso dos recursos, mas acaba indo na onda ao longo do tempo, né? E é isso, assim, Brasil até hoje vai empurrado na onda, né? E hoje em dia a gente está vivendo esse retrocesso todo que existe, né? Que a gente está observando em relação às políticas ambientais, o desmonte, né? Qual seria o objetivo assim da política, né? As leis e tudo mais? Quais seriam os objetivos Da principais? existente, Assim? isso. Então, os objetivos, na verdade, dependem, assim, os objetivos são vários, né? Da Política Nacional de Meio Ambiente, ela vem abrindo, assim, tipo, é um divisor de águas, assim, porque ela abre, né, para várias questões. Proteção dos recursos, né, a proteção da biodiversidade. Entra aí uma coisa muito importante que não tinha no Brasil, né, que foi só na década de 90, que foi a política relacionada a crimes ambientais. Antes, né, da década de 90, no Brasil, nada era crime ambiental, entendeu? Então, vem sanar esses pontos, né? Então, a Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, ela estabelece um marco e, a partir daí, várias outras leis, decretos. Gosto muito de falar assim para os meus alunos, quando eu falo sobre legislação ambiental, que são os instrumentos legais, né? A gente tem leis, decretos, normas técnicas, as resoluções CONAMA, né? A partir do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é criado nesse período. As resoluções, elas são tipo instrumentos legais que vêm preencher as lacunas das leis que ficam em aberto, entendeu? Estabelecimento de regras para poluição do ar, poluição atmosférica, né? Poluição de águas, poluição em relação a tudo, né? A terra, a água, ar. As resoluções, elas estabelecem isso, né? Esses limites, essas regras. E é estabelecido pelo CONAMA, propriamente dito, né? Que é esse Conselho Nacional de Meio Ambiente, que está aí abaixo do, né? um pezinho abaixo do Ministério do Meio Ambiente. Então, na verdade, visa isso, né? A legislação e assim, fornecer diretrizes. Então, acho que dentro da legislação ambiental brasileira, estabelecendo todas essas regras, então as leis são regras, né? Uma ferramenta hiper importante aí foi o licenciamento ambiental, né, que vem nesse período também da década de 1980, e que são regras assim, né, para que os empreendimentos impactantes ou potencialmente impactantes eles possam ocorrer no Brasil, mas de forma muito controlada, né? A gente tem, por exemplo, antes desse período, cara, imagina tudo que era feito no Brasil em termos de empreendimento industrial, não tinha nenhuma regra de licenciamento. Então, eles deixaram legados assim de poluição, de destruição até hoje. Por exemplo, a Engar Mineradora, né, na Baía de Sepetiba, que despejou montanhas de resíduos, né, cheio de metal pesado na Baía de Sepetiba, que até hoje tem contaminação e não se fala sobre isso, né? Uhum. Tem a usina nuclear de Angra dos Reis, que nunca deveria ter sido construída em Angra dos Reis, nunca, sabe? Isso foi antes do licenciamento, né?
com licenciamento, por mais que seja malhado pela corrupção, pelo não sei o que, etc. E tal, é uma puta ferramenta, entendeu? De controle ambiental. Assim, inegavelmente, sabe? E eu vejo muitas pessoas criticando, porque o IBAMA, porque licenciamento não adianta nada, porque é corrupto, porque não sei o quê. E aí eu lembro o seguinte, há quanto tempo não tem concurso para o IBAMA? Há quanto tempo não tem concurso para o ICMBio? Então, assim, eu tenho amigos que trabalham no IBAMA, eu tenho amigos que trabalham no ICMBio. Os caras não têm perna para fazer tudo, entendeu? Não é a questão... tudo bem que tem os ovos podres lá dentro, sempre vai ter em todo lugar, mas assim, os caras não têm condição de trabalho, os caras não têm... Os caras são ameaçados o tempo todo, os caras não têm renovação do quadro, tem gente se aposentando. Então, assim, já é uma política que não é de hoje, de estar secando esses órgãos, entendeu? E ainda tem essa Não questão aí funcionem. de serem ameaçados, né? Essa questão aí é bem pesada. Bem pesada. Vai, Lívia, é contigo. Então, e aí a gente queria saber qual seria a concepção de meio ambiente e de educação ambiental que você costuma adotar, né? Que a gente tem sempre esse posicionamento, né, político, assim. Então, qual seria a sua concepção? Então, o próprio conceito de meio ambiente, ele sofreu um processo de evolução ao longo do tempo, né? Então, o próprio conceito de meio ambiente na legislação ambiental brasileira, no início, ele tem uma concepção muito engessada, assim, né? A gente pensava no meio ambiente, e até hoje, se você perguntar para alguém na rua, assim, um leigo, perguntar o que é meio ambiente, talvez agora essa concepção esteja mudando, né? Que o cara vai falar, tudo que está ao meu redor, né? Mas antes o cara pensava o que? É a cachoeira, é a mata, é a praia, como se fosse o meio ambiente, como se ele estivesse fora, né? Uhum. O meio ambiente agora envolve tudo, né? Essa concepção de meio ambiente envolve tudo, inclusive questões culturais, tradicionais. Então, até o próprio conceito de diversidade, que antes estava se referindo só à fauna, à flora, micro-organismos, etc., hoje tem a concepção da diversidade cultural, né? Está relacionado aos saberes tradicionais, né, dos índios, dos quilombolas, das populações tradicionais, né? Então, esse conceito de meio ambiente tem crescido, envolvendo questões políticas, culturais. Então, assim, como é que você vai falar sobre meio ambiente no Brasil se levar em consideração a nossa história? Sem saber do processo histórico. Pô, a gente é colônia... A gente veio, a nossa origem é colônia de exploração, cara. Os caras chegaram aqui já detonando para o Brasil, levaram praticamente à extinção essa espécie, entendeu? Tem alguns remanescentes só. Como é que você vai falar sobre meio ambiente sem falar de política, sem falar de história, sem falar de cultura? Uhum. Sabe? E muitas vezes é o que vem no livro didático, né? Sem falar de nada disso, assim. Cara, tem um um quadro conceito só. Tem um professor de história que ele é super famosão, que tem um canal no YouTube que é o Eduardo Bueno, né? O canal dele é Buenas Ideias. Então ele tem um canal muito legal que é o que não vai cair no Enem, que é justamente isso. Ele fala sobre tudo o que não é falado nas escolas, nos livros didáticos, né? Que é para a gente não saber mesmo. Uhum. É uma sabotagem. Então, assim, falar de educação ambiental não tem como falar de política. Eu me enraiveci até há pouco tempo atrás em uma aula online e um aluno, coitado, perguntou para mim no final da aula que estava todo mundo arrasado, né? Porque eu estava falando... A galera pediu para falar sobre o tema queimada no Pantanal, eu deixei todo mundo um pouco arrasado, e aí no final o garoto perguntou... Mas professores, o que eu posso fazer como cidadão? O que a gente pode fazer para tentar reverter esse quadro? Aí eu falei, gente, o negócio é o seguinte, vote melhor. Simples assim. Eu vou falar o quê? Plante uma árvore? Faça também, mas vote melhor. Uhum. Sabe? Não dá para tentar pensar em proteção do meio ambiente votando no Ricardo Salles, pô. Né? Como ministro, não dá. Não dá. Então, assim, hipocrisia, sabe? As pessoas não sabem votar ainda, né? O Brasil
por também estar, pela nossa democracia ser tão recente, a gente ainda está no processo de amadurecimento com relação a essa responsabilidade política, entendeu? E até eu coloquei o seguinte, por que votar melhor? E aí até eu falei, gente, olha, fica de olho aí nessas eleições municipais. Um tempo depois veio o vídeo do Greg, né? Falando sobre a importância das eleições municipais que a gente não leva a sério. Parece até sei lá, cara, street fight, esse negócio, entendeu? Os vereadores loucos. Vira piada, né? Piada, entendeu? Mas não deve ser encarado como piada, não. Até porque é o seguinte, termos de legislação ambiental, por exemplo, vale a lei mais restritiva. Então, assim, se o Ricardo Salles está escancarando geral, mas o prefeito, os vereadores criam uma legislação mais restritiva em relação ao meio ambiente no município, o que está valendo é do município. Olha que coisa. As pessoas não sabem disso, entendeu? Ah, beleza, o que vale é a legislação mais restritiva. Se no seu município é escancarado, mas a legislação federal é mais restritiva, você tem que obedecer a federal. Mas se for o contrário, tem que obedecer a municipal. Informação é tudo. Realmente. É isso, entende? Educação ambiental não é só você reciclar, é uma prática diária, sabe? A educação é isso, né? É uma prática diária que envolve tudo. Agora, em âmbito coletivo, tá ligado à política, não tem jeito. Então, assim, falei, ó, vote melhor. Ficou todo mundo mudo. Falei, vocês querem fazer uma pergunta? Não. Simples assim. É. Quais seriam as responsabilidades do IBAMA e do ICMBio que você citou, né? Quais são as responsabilidades deles? Então, o IBAMA e o ICMBio, eles divergiram, né? Eles, na verdade, foram desmembrados, né? Foram criados. Antigamente era só o IBAMA, né? Estava com todas as atribuições. E aí, em 2007, se não me engano, houve a divisão com a criação do Instituto Chico Mendes, né? Que é o ICMBio. Então, por quê? Ficava tudo a cargo do IBAMA. O IBAMA ele tinha uma responsabilidade de fiscalização, se o licenciamento era cumprido, a administração das unidades de conservação, blá, 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 era muita coisa. Então, eles, a partir de 2007, dividiram. Então, o IBAMA continuou com esse poder de polícia ambiental, digamos assim. O IBAMA que é responsável pela fiscalização do processo de licenciamento, que é algo muito vasto, né? Muito complexo. Diferentes setores, né, industriais com diferentes impactos, diferentes regiões do Brasil, né? E o ICMBio ficou com a atribuição de cuidar das unidades de conservação, gerir as unidades de conservação, que já é outra montanha de coisas, né? Porque o pessoal pensa em unidade de conservação, mas assim, tem um critério para a criação de unidade de conservação que respeita diferentes etapas, né? Não é só, criei a unidade de conservação. Surgiu, não é assim. São várias etapas. Primeiro tem que ter uma discussão interna para saber onde tem área prioritária para a criação de unidade de conservação. Tem critérios para isso, né? Se tem espécie ameaçada, se tem um grande índice de espécie endêmica, né? Que são aquelas com distribuição muito restrita. N situações, né? Porque a gente tem vários tipos de unidade de conservação. Cada tipo de unidade de conservação tem um objetivo específico, né? Então, primeiro é definir onde vai ser colocado, onde vai ser criada essa unidade de conservação. Depois parte com um processo imenso, assim, né? Tem o estudo, levantamento, diagnóstico ambiental para saber as espécies, flora, fauna, etc. e tal, físico, social, né? Depois tem a parte de participação pública, tem as audiências públicas, se cria um conselho, vem todo mundo, né, todos os entes da sociedade envolvidos para discutir a respeito da criação dessa unidade de conservação, até ir para a parte do decreto, né, da assinatura da lei do decreto lá estabelecendo essa unidade de conservação. E mesmo assim, ainda tem mais 5 anos para que a unidade de conservação crie o seu plano de manejo, que é um documento que vai gerir, o plano gestor da unidade, né? Ele tem que ter um plano de gestor,
toda unidade de conservação tem uma gestão, tem um funcionamento, né? Tem um mapeamento, é complexo, assim. Então, essas são as atribuições. Enquanto o IBAMA ele vai continuar com poder de polícia, de fiscalização, voltado ali para a avaliação do licenciamento ambiental, o ICMBio vai ficar gerindo as unidades de conservação no Brasil todo, que são, na verdade, a gente tem em termos de área do Brasil, 10%, né, correspondem às unidades de conservação. E aí a gente tem que levar em consideração também que não é só a unidade de conservação terrestre, tem unidade de conservação marinha também, que são poucas ainda, né? E aí, cara, é uma dificuldade plena, assim. E quem que cuida dessa questão da tradição, né? Que você falar, os povos originais e tal, quem que cuida da conservação e do direito, né? Rapaz, isso é um espinheiro, porque assim, a gente tem algumas unidades de conservação que realmente elas são voltadas só para conservação da cultura tradicional, por exemplo, as RESEX. Reserva extrativista, o principal objetivo é esse, proteger a cultura tradicional. Por isso que a gente tem, por exemplo, aqui perto, a Reserva Extrativista de Itaipu. É para quê? Qual é o principal objetivo dessa unidade de conservação? Preservar a cultura dos caiçaras, a cultura da pesca artesanal. Então, quando você pensa em RESEX, você pensa nisso. Mas, às vezes, você tem algumas populações tradicionais que fogem um pouco dessa esfera. Por exemplo, quando se fala em população indígena, meu amigo, aí é FUNAI, sabe? Aí você pode ter unidades de conservação sobrepostas ou anexas a áreas indígenas. Quem cuida, na verdade, da parte indígena é a FUNAI. Quem cuida da unidade de conservação em si é o ICMBio. Aí tem outras esferas, entendeu? Principalmente quando se trata de populações indígenas. Então é um pouco complicado, sabe? É um povo que já estava aqui, né? A gente precisa respeitar, né, o direito deles terem o espaço deles, né? Para viver do jeito que entenderem, achar melhor. Exato. Quanto a isso, então, cara, eu não gosto nem de falar muito, porque senão eu fico muito revoltada. Já respira fundo. Cara, eu dou aula, assim, para um povo do agronegócio, assim, então bato de frente demais, assim, porque é impressionante você ver a percepção, você observar a percepção dessa galera em relação aos povos indígenas, cara, de chorar, assim. Você não acredita, sabe? Vocês não acreditam nas coisas que eu já ouvi, cara. Eu faço ideia. Mas também falei. Nossa, deve ser muito pesado. Pesado. Mas também eles já estavam aqui. Eles já estavam aqui quando o europeu chegou aqui. Não, olha, eu vou te dizer, simplesmente a galera não encara eles como seres humanos, é isso. Essa galera não encara índio como ser humano. É isso. É tipo bicho, sabe? E aí eu já quebrei vários paus, eu não sei como é que eu sou convidada para dar aula para essa galera. Vira e mexe, eles me convidam de novo, não sei porquê. Só tá! É isso. Acho que ele gosta. Nesse tipo de concepção, né? Se uma pessoa pensa desse jeito, eu realmente considero um caso perdido. É complicado. Cara, eu não sei até que você vai ponto a gente dialogar? planta uma sementinha, sabe? Eu fico nessa esperança, assim, sempre que eu quebro esse pau, alguns, assim, não todos, né? Tem aqueles mais tacantes que realmente eles vão morrer desse jeito, mas, assim, tem uns que vão plantar aquela sementinha lá no... mas isso, cara, tipo, abre um pouco, né? A gente não sabe até que ponto. Tem uns que são mais abertos, né? É um tiro no pé, cara, porque assim, o próprio conceito de diversidade, por exemplo, de diversidade cultural, que está sendo cada vez mais abrigado dentro do contexto do próprio conceito de biodiversidade,
dentro da Convenção de Biodiversidade, né, tá para ter uma revisão justamente para incluir essa questão, é um tiro no pé você não considerar isso, entendeu? Porque os caras já têm um conhecimento de milhares de anos de como funciona tudo aqui. A gente não tem. Exatamente. Olha, eu vou te dizer, lembrando aqui do Ailton Krenak, né, que eu sou muito fã dele, eu li um livro dele uma vez, não lembro qual deles, assim, né? Eu li os dois, né, que ele lançou há pouco tempo, que é Ideias para Adiar o Fim Fim do do Mundo. Mundo. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é sensacional. Sensacional. Recomendamos fortemente a todos. É pequeno, é super tranquilo, mas é pesadíssimo. É profundo, é profundo. Ele é muito profundo, né? Ele é cirúrgico, assim. E teve uma coisa que ele comentou nesse livro que eu fiquei de cara. Eu fiquei de cara. E eu estava justamente dando aula para essa galera no agronegócio e li esse livro, e aí comentando com essa galera, estudando, né? Porque, sim, porque você não pode só falar pela sua convicção, você tem que estudar, né, cara? E aí eu li esse livro, engoli esse livro assim num dia, devorei ele. E aí eu vi uma coisa que ele falou que eu... Cara, foi isso, sabe? Ele falou, ele deu um exemplo, cara, de como as populações tradicionais indígenas do mundo inteiro, e ele até citou uma outra população tradicional indígena fora do Brasil, não sei se do Peru, enfim, os andinos, que viam a relação deles, por exemplo, com uma montanha, com um rio, não é uma relação de objeto-pessoa, é uma relação de parente. Tipo, o avô, rio é o meu avô. E aí ele comentou assim, porque as 3 montanhas lá era montanha pai, mãe e filho, e os 3 tinham umas relações de afeto, trocavam afetos, as montanhas. Aí eu fiquei pensando assim, cara, se eu falar isso para os meus alunos, como é que eu vou falar sobre isso para os meus alunos de agronegócio, que tem a mãe, o pai, o filho, montanha, e os 3 trocam afetos? A galera vai pensar, pô, tá tomando o quê, né? Isso, exatamente. Ailton Krenak, né? Tá fumando o quê? Tá tomando o quê? Cara, eu fiquei digerindo aquilo assim. Aí, cara, eu lembrei da ecologia. O que a gente tem na ecologia? Na ecologia formal como ciência? Fluxo de matéria e de energia entre os ecossistemas. Nada está parado, existe um fluxo contínuo. Eles trocam o tempo todo. Não é afeto? Com certeza. Não é afeto? O índio vê afeto. A interpretação dele de fluxo de matéria e de energia entre ecossistemas é troca de afeto. Aí eu fiquei, cara, eu não estou acreditando. É isso. Ontem, você me fez lembrar ontem de uma conversa que eu estava tendo, e o rapaz falou que a mãe perguntou assim, mas por que porque lá tem um certo problema com onça, né? Do lado, na rocinha, né? Onde eles têm os boizinhos e tal. Tá tendo um certo problema com onça. Aí a senhorinha, né? Já lá com seus 80 anos, falou, mas por que serve esse tal de onça, né? Ele falou sobre a questão, Deus fez isso, porque ela é muito religiosa e tal, mas eu parei para pensar, qual é o problema? O ser humano, ele se acha o centro do universo. Ele acha que se não houver função direta para ele, aquilo pode ser descartado. E não é assim. A gente é um, a gente faz parte de um todo. Então a gente tem que tratar dessa forma, com afeto, porque a gente depende de tudo que está em volta. A gente tende a achar, se não traz benefício direto, aquilo pode ser descartado. Cara, eu vou te dizer, aí a gente já vai entrar num outro âmbito até mais profundo também, que é no modelo que a gente vive econômico capitalista, é isso, ele gera esse tipo de... Ele engessa a cabeça das pessoas, é a lavagem cerebral, né? Para que as pessoas tenham esse tipo de pensamento.
tá? Sim. Então, assim, o modelo capitalista, ao longo de anos e anos, ele tem moldado a mente das pessoas para pensar dessa forma, né? O E próprio agronegócio, ele fala assim, tudo. O pelo processo capitalismo, capitalista como um todo, sabe? Tem duas referências aqui que eu gostaria de colocar, que um é As Veias Abertas da América Latina, acho que é Eduardo Galeano, Sim, é um Eduardo autor Galeano. antigão. Sim. Cara, eu comecei a ler e dei um tempo, porque assim, é pesado. Então, eu também. É pesado, cara. Aí eu já você botei no vê meu assim, Kindle, mas ainda não consegui ler. Vou eu mostrar aqui quando a gente tô no voltar. meio, tá? Sobre essa questão que você falou, Samantha, de nós sermos né, uma espécie no meio de tantas, tem um documentário maravilhoso de um ex-professor meu lá do UFRJ, que é O Poema Imperfeito.